Muito boa tarde, Santa Catarina. Pontualmente, meio-dia e meia, está no ar a versão SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense. E até 1h da tarde, o assunto para aqui é apenas um só: o nosso futebol, o futebol de Santa Catarina. Afinal, isso é Jogo Aberto SC. E a gente começa falando sobre o fechamento do turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem a 19ª rodada, para deletar da memória de todo torcedor de Santa Catarina, porque eu vou te falar, que coisa bizonha. Jack foi garfado, a gente vai falar sobre isso. Perdeu pro Vila Nova, 2-1. Brasil de Pelotas patrolou o Avaí 3-0. Que péssima partida do Avaí, hein? E o Criciúma também, uma outra péssima atuação. Tomou 3 do Paysandu em casa. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a classificação da Série B. Todos os times perderam posições. O Criciúma perdeu uma, o Avaí perdeu uma, o Jack também perdeu uma. Aliás, o Avaí perdeu 3 posições. Olha lá, o G4 tem Vasco, Ceará, CRB e Atlético Goianiense. Corrigindo, é o Criciúma que perdeu 3 posições. Quer ver? Criciúma, aí na 8ª posição. Perdeu 3 posições, é o 8º. O Avaí é o 15º. Aí, virando a página, nós temos o Z4 com Goiás, Tupi, Joinville, perdeu uma posição. O Sampaio Correia é o lanterna. Que coisa medonha essa rodada para Santa Catarina, polivalente. Vou te falar, antes do reloginho na tela, queria a sua opinião, porque olha, uma rodada para ser deletada da memória, que ninguém conseguiu atuar de forma convincente. O Criciúma era para ter tomado mais. O Avaí, o William e a defesa, vou te falar. E o Joinville foi garfado, mesmo assim, ainda em alguns lances infantis ainda na partida. Olha, uma noite realmente para ser esquecida, não tenha dúvida sobre isso. A Série B do Campeonato Brasileiro é um campeonato que tem que ser muito bem disputado, é um campeonato complicado, onde não basta fazer o dever de casa, tem que buscar algo fora. E nesse ponto, os 3 catarinenses foram muito mal. Até mesmo o Criciúma, que é a nossa grande expectativa de acesso, vai ter que fazer um campeonato muito melhor no retorno para conseguir se aproximar do G4. O Joinville fazendo um campeonato de acesso para fugir do rebaixamento. E o Avaí, um campeonato um pouco melhor para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi uma rodada quase cheia, ainda 2 jogos vão acontecer. O Avaí perdeu 3 posições. Nesses jogos que acontecem, pro Avaí, que está ali perto do Z4, pode perder mais alguma posição? Não, o que vai acontecer é que o Goiás pode encostar, nada mais do que isso. Então tá. Né? Mas mesmo assim, é um campeonato muito perigoso para o Avaí, que vai perder qualidade do seu grupo de jogadores na sequência do campeonato. E isso é ruim. Financeiramente é bom porque põe ordem na casa. O Avaí não pode cair na mesma coisa que caiu no passado, chegar ao final do ano devendo seus atletas. Isso é muito complicado. Então o Avaí tem que atentar para esse detalhe, principalmente a sua diretoria. Muito bem. Rapidinho, a gente não pode deixar de falar do Joinville, que caiu uma posição, é o 19º, vice-lanterna de uma Série B de Campeonato Brasileiro, a qual Santa Catarina nos últimos anos fez campanhas espetaculares, mas agora ali, Claudine, pro Joinville fugir, precisa de um aproveitamento bom pra caramba. Aproveitamento de acesso. É mesmo? O clube tá brigando pro acesso. Esse é o aproveitamento que o Joinville tem que fazer. Então o que acontece? O Lisca vai ter que repetir em Santa Catarina o que já fez no Ceará. Aliás, Ceará que ontem, apenas abrindo parênteses, 55 mil torcedores tiram um placar murcho. Fazendo um bom campeonato, vice-líder da competição. O Ceará que no início parecia que não chegaria, né? E o Bahia seria o grande time. Hoje é o contrário. O Bahia está na 13ª posição, o seu Guto Ferreira por lá já está sendo contestado, por incrível que pareça. Guto Ferreira nós conhecemos. Né? Bem. Muito... Conhece bem? Conheço. Não, o trabalho bem, do Guto Ferreira, sim. Bem. O trabalho do Guto Ferreira, trabalho. Pois bem, então, o relógio na tela valendo Série B, 19ª rodada dos catarinenses. 1 minuto valendo polivalente. Vamos começar então por Goiânia, onde o Joinville tomou esse gol aí, que é gol de coletivo, né? Fazer 2-1 dentro da área, impressionante. Vila Nova chegou mais para cruzamento do que propriamente para chute a gol. E aí, esse pênalti muito mal marcado, o lance foi fora da área, houve o toque na mão e o Joinville não tirou proveito. O Avaí, outra vez a mesma história, o Avaí outra vez o mesmo detalhe. Nos primeiros 5 minutos, o Avaí apavorou, e apavorou de uma forma impressionante, tomou 2 gols. Aí o que acontece? Pênalti para o Avaí, a grande chance de recuperação. O Avaí acaba perdendo esse pênalti com o William. Toma 2 gols de forma muito tranquila, muito fácil. E o terceiro gol, olha só, todo mundo falhou nesse lance.
Todo mundo errou nesse lance para fazer 3-0. Agora, a grande decepção da rodada acabou sendo o Criciúma por jogar em casa. Enfrentou um Paysandu de um técnico novo. Mas isso não é o fato que fez com que o Paysandu fizesse 3-0. Um mau futebol, Elvis jogando muito mal, Criciúma se apresentando mal na competição e esse 3-0, com o Luiz estando fora do gol já no segundo tempo, acabou sendo prejudicial ao futebol catarinense. Olha só, a gente vai para uma rápida parada, mas depois do intervalo a gente vai fazer análise do jogo a jogo. E a gente queria a participação de todo o estado de Santa Catarina, torcedores do Jack, Criciúma e Avaí, para se manifestarem conosco através do WhatsApp. O telefone é o 48-9135-8063. Interaja conosco. Seu recado vai pro ar, mande pergunta, mande também aí a sua análise. Como é que tá o seu sentimento com relação ao seu time? Vai subir, vai cair, o que você tá achando? Interaja conosco. Rápida parada na sequência, jogo a jogo da Série B. Mal deu tempo do Avaí entrar em campo e o Brasil de Pelotas já abriu o placar com o zagueiro Leandro Camilo. Irreconhecível, essa é a palavra para definir o futebol do Criciúma contra o Paysandu. E pela primeira vez fomos vaiados. O Joinville conseguiu empatar em um lance de sorte do Danley. Voltamos com o Jogo Aberto SC e agora para mostrar como é que foi a tragédia em Pelotas. 3 Pelotas, 0 Avaí. No primeiro tempo o jogo acabou sendo definido. A defesa do Avaí, sim, não estava num dia feliz. Mas o ataque também vou te falar, hein? Mal deu tempo do Avaí entrar em campo e o Brasil de Pelotas já abriu o placar com o zagueiro Leandro Camilo. Pouco tempo depois, Ramon recebeu o bom lançamento, tirou do zagueiro e fez o segundo. Mais 4 minutos e novamente Leandro Camilo aproveitou a cobrança de escanteio para estufar a rede. Era o terceiro do Brasil de Pelotas em menos de 20 minutos de jogo. O Avaí ainda teve um pênalti no primeiro tempo, nesse lance em cima do Rafinha. O camisa 9 William cobrou e o goleiro Eduardo Martini pegou. No fim, ficou mesmo no 3-0 para o Brasil de Pelotas. Esse sorriso do Martínez diz muito, no meu entendimento, que é o seguinte: William, a gente jogava junto. Batesse naquele cantinho, batesse mal e batesse naquele cantinho ficou fácil. E a confiança do Brasil naquele momento já estava desarmada, né? Agora aqui, rapidinho. Vai. O William ali, naquele momento, acho que era o cara para bater por já ter jogado junto com o Eduardo Martínez. Eu acho que o William não vive um bom momento. Quando você sofre por falta de confiança, você deve deixar outro cara bater no pênalti. Vai se expor, né? Claro, ele está se expondo demais, William. Não, eu vou pegar, eu vou fazer, e acaba não fazendo. E a situação complica mais ainda. Aliás, o William, logo depois do 1-0, que com 5 minutos de jogo, o Brasil de Pelotas foi intenso, jogou demais, aí fez 1-0. Logo depois do 1-0, o William teve a grande chance do jogo de empatar a partida. Eduardo Martins não teve que fazer muito esforço não, porque o William bateu mal na bola, perdeu essa chance. E aí, meu amigo, ontem o Avaí não jogou nada. O Avaí não foi a Pelotas mais uma vez. O Avaí é um time totalmente diferente, do time da ressacada pro time que joga fora. E o que acontece é o seguinte, o William não foi só por esse lance aí não, que o pessoal aqui já no WhatsApp tá pegando o pé dele com a barbaridade. Primeiro tempo ele perdeu um lance, perdeu a passada. Foi assim que o Pelotas fez o gol. É? Assim que o Pelotas fez o gol, ele perdeu um gol cara a cara com o Eduardo Martins. E depois ele tirou uma bola da cabeça do Diego Jardel. Sim. O Diego Jardel vinha de atrapalhou frente. o Diego Jardel. Exatamente. Ele atrapalhou o Diego Jardel vinha de frente para meter para dentro do gol. E na sequência ainda teve o lance do pênalti. Mas o Silas tem culpa nisso, demorou ontem a mexer, até mesmo tirar o William de campo, preservar um pouco o jogador. É momento de você testar, de fazer algo diferente. E aí o jogo estava perdido, primeiro tempo 3-0, no segundo tempo poderia ter deixado o William no vestiário. Preferiu ainda continuar com o William, insistir com o William, para depois fazer a modificação. Realmente, algumas coisas precisam ser revistas nesse hiato que teremos aí da Série B do Campeonato Brasileiro, rodada que só retorna dia 16 de agosto, para alguns. Para ver é dia 20. Exatamente, ainda no dia 20. Boa tarde, amigos, diz o Cardoso de Barreiros. Boa tarde, seu Cardoso, obrigado pela audiência. Faz uma coisa para mim, diz ele. Faço. Manda o William para as Olimpíadas. Aí já pega. E não volta mais. Já deu para ele. Ganha uma grana boa para não fazer nem gol com 32 anos. Manda ele se espelhar no grafite, no Zé Roberto. Ou então vai para uma medida certa. Não serve nem para o futebol de várzea. O William já deu algumas entrevistas, Claudinho, e ele mesmo concorda que não vive um bom momento e também da questão física que ele precisa se aprimorar. Então, nesse momento que ele reconhece que não está vivendo uma situação bacana, não é legal ele também, de repente, professor, dá uma segurada em mim aqui, preserva, deixa eu... Eu acho que o Silas tem que tomar essa decisão.
cabe ao treinador tomar essa decisão, de chamar o William, conversar com o William, dizer assim, William, vou te preservar, vou testar uma nova formação no time do Avaí. Não pode colocar só em cima do William a culpa por uma derrota 3-0. O William vive a defesa um mau momento. A defesa, pelo amor de Deus, a defesa do Avaí tomou de gol ali, te falar. O terceiro gol foi algo impressionante, gente. O terceiro gol foi gol de várzea. Né, que todo mundo falha e o cara aparece. Aí o Leandro foi o zagueiro que fez fez o seu nome nesse jogo, acabou fazendo 2 gols. Então você vê o seguinte: a situação do William, eu quero repetir, cabe também ao técnico Silas a recuperação do futebol do William, de preservar o William. Talvez nessa parada possa fazer isso, talvez deixando o William no banco em alguns momentos, para que realmente ele possa voltar a ser o William conhecido. Ontem, mais uma vez, não foi o responsável pela derrota, o 3-0, o todo foi responsável. O técnico, Silas também, por ter iniciado o jogo com o Rafinha, também foi responsável. E o pior é o que o Silas tem falado após os jogos. Cara, ouvir coletiva é algo lamentável, né? E ontem ouvir o técnico Silas dizer o que ele disse depois do jogo foi algo realmente para ser esquecido também. Pois aí, olha só, o Avaí vai voltar a jogar no dia 20 de agosto, como você falou. O adversário é o Bahia, que hoje é o 13º colocado. Mas, nesse período, o que você imagina? Um time que tá mal, o que os caras vão fazer? Você começa já a preparação para que o Avaí possa recuperar o seu futebol. Uma intertemporada, dá para fazer uma intertemporada nesse momento. Claro. Logicamente, a questão financeira pode estar pesando para o Avaí nesse sentido. Mas agora, faz na ressacada. Claro, faz na ressacada. Faz na ressacada, faz em casa, vê o que é possível fazer. Mas não dá folga, pelo amor de Deus, né? Mas folga é o que jamais se imagina nesse período. Aqui, mas é o que o Avaí está fazendo. E algumas coisas o Silas tem errado e muito. Por exemplo, a escalação ontem, na minha opinião, errou. Erra na questão que está dando folga para os jogadores nesse momento. Não que o jogador não necessite a folga. Claro, depois do jogo, né, você vai dosar os treinamentos, vai pegar um pouco menos pesado em determinados períodos. Agora, da folga de alguns dias é inaceitável. Na situação que estava aí, inaceitável. Tem que corrigir, E começa a jogar. Faz alguns jogos fora de casa para mostrar que fora de casa não é um bicho de 7 cabeças. O Avaí tem essa possibilidade de fazer jogo fora de casa nesse momento. Porque jogar fora de casa dá para vencer. E o Avaí não tem conseguido. Outra noite para deletar da memória do torcedor catarinense foi o jogo que aconteceu lá no Majestoso, estádio Heriberto Rios. Simplesmente irreconhecível o Tigre, hein? Aí o Elvis resolveu pintar o cabelo de amarelo, igual o Messi, deixar barbinha e tal. Professor, não, né? Irreconhecível, essa é a palavra para definir o futebol do Criciúma contra o Paysandu. O fim da invencibilidade no Heriberto Rios começou quando João Lucas cruzou, Alexandro furou e Lucas só tirou de Luiz. Paysandu 1-0. Já no segundo tempo, Thiago Luiz, velho conhecido do torcedor catarinense, fez isso aí. Um golaço, 2-0. Logo depois, Alexandre ainda teve um pênalti para cobrar, mas Edson defendeu. Aos 45 minutos, o Paysandu ainda conseguiu encaixar um contra-ataque e Leandro Cearense só tirou do goleiro. Fim de jogo, Criciúma 0, Paysandu 3. E pela primeira vez fomos vaiados, inclusive, de uma forma bem agressiva eu. E com razão, a torcida tem que fazer isso, tem que cobrar porque a torcida de time grande, o Criciúma é grande, o Criciúma quer subir, nós todos queremos, nós todos nesse momento estamos sofrendo muito com essa derrota, estava totalmente fora dos nossos planos, se quer empatar com o Paysandu. Com certeza, né? Porque o Paysandu vinha de 10 empates, aí técnico interino, vai pro jogo, joga com 4 volantes e mete 3. A grande vantagem que o Criciúma tinha é não ter perdido dentro de casa. O Criciúma fazia uma campanha invicta dentro do estádio Heriberto Rios. Perdeu inclusive isso. E quando perde, cai por 3-0 para um Paysandu que não estava tão organizado assim. O que acontece? Você tem um time do Criciúma agora com a moral muito baixa, um time do Criciúma cabisbaixo, um time do Criciúma que não tem a confiança que tinha lá no início do campeonato e um time do Criciúma que também tem erros do Roberto Cavalo. Ele reconheceu também após a partida que poderia ter começado com o Niltinho e não com o Luizinho. Poderia ter começado com o Niltinho e não com o Roberto. O time do Criciúma ontem não tirou proveito do fator casa. Perder de 3-0 o Paysandu dentro de casa, na última rodada do retorno, é uma pancada muito forte. Criciúma também tem que fazer um campeonato muito melhor do que fez no turno para chegar ao G4. O Criciúma é a única equipe catarinense ainda com essa possibilidade, eu entendo, que pode brigar ainda para chegar ao G4, mas ficou muito mais longe desse sonho. Nós deveremos
manter, fazendo o campeonato de manutenção para os catarinenses. Situação muito mais difícil para o Joinville, que nem de manutenção é o campeonato. É de se salvar a sua pele. Mas para salvar a pele, vai ter que fazer campanha de acesso. Aí Celcinho dando assistência, eu não se aguento, né? Celcinho é isso, né? Isso. Pois é, e o Criciúma também só volta a jogar no dia 20 de agosto, vai jogar contra o Náutico lá no Recife. Mais um período para trabalhar. Náutico brigando para chegar ao G4, Náutico um pouco mais forte. E aí acontece, vai ser muito difícil para o Criciúma também esse jogo. Náutico que hoje é o 6º colocado da Série B do Brasileirão, e vamos falar agora de Vila Nova e Joinville, jogo que aconteceu lá no estádio Oba. Rapaz, vou te falar, hein, Joinville garfado. Poderia ter uma sorte melhor nesse jogo. E além disso, caiu mais uma posição. Hoje é o vice-lanterna. Alô, Coelho, cadê você? Estreando seu novo estádio, o Vila Nova presenteou seu torcedor logo no primeiro minuto de jogo. Joãozinho tabelou com Moisés e soltou uma pancada para abrir o placar. Pouco tempo depois, o Joinville conseguiu empatar em um lance de sorte do Danley. Ele tentou jogar a bola na área, mas acabou encobrindo o goleiro Saulo. Com a força da torcida, o Vila Nova foi para cima e quase fez o segundo nesse lance com o Moisés. O Jack não conseguia criar e chegava apenas em jogadas de bola parada. O segundo tempo foi de poucos lances de perigo. Nesse, o Moisés errou o cabeceio e perdeu uma grande chance para o Vila. Mas aos 40 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Vila Nova, quando a bola bateu no braço do zagueiro do Jack, que pelo replay dá para ver que estava fora da área. O Moisés não quis saber de nada e estufou a rede, fechando o placar em 2-1 para o Vila Nova. Pra mim tá claro, eu imagino também pra você, só pra uma pessoa com deficiência visual que não estaria ainda tão claro assim. O árbitro de Bandeira, como o árbitro demorou no lance, ele demorou pra apitar, o árbitro. Eu acho que o Bandeira disse assim, pode ir confiante que foi pênalti. Vai por mim que eu te garanto. Rapaz, a corrida que o Bandeira deu pro fundo de campo é impressionante. 2 lances têm que ser ressaltados aí. O primeiro lance, o gol do Vila Nova, lá no início, o gol do Vila Nova, meu amigo, aquilo ali é gol do coletivo. O Joãozinho Moisés, Joãozinho fez o gol. O Joãozinho Moisés, ele tá, olha só, a paradinha que o Moisés deu pro o Joãozinho pode chegar de boa, sem qualquer problema, pra fazer o gol. Isso é gol do coletivo, gente. Você não pode tomar esse tipo de gol. Time profissional tá brigando pra fugir de rebaixamento, não pode tomar esse tipo de gol. E aí o técnico Lisca também tem que pensar no que vai fazer daqui pra frente pra arrumar esse time de Joinville que perdeu o Bruno Aguiar. Seu principal jogador dentro da competição, ele acabou perdendo. Ia cruzar, né? Ia cruzar, não, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Tá, e outra coisa aqui, teve um determinado momento do jogo também que o Fabiano Heller quase entregou uma rapadura ali, que eu vou te falar, Fabiano Heller titular? Foi nesse lance aí, É aquele que nós conhecemos. É esse o lance que o Fabiano Heller... Olha lá. Ah, pelo amor de Deus, não. Então a zaga do Joinville viu o cara tabelar como coletivo dentro da área, a zaga do Joinville presenteou o adversário, não fosse, a participação do goleiro ia complicar, e o juiz acabou prejudicando o Joinville lá no final da partida, porque desistiu. O lance era um lançamento, o jogador do Joinville foi com a mão na bola, mas a passada, no replay fica muito claro que depois ele dá uma passada ainda e ele estava chegando à meia-lua da grande área. Pelo amor de Deus, não dá para marcar um pênalti dessa forma. Olha aí, É o que eu digo. Nessa passada que ele chega na meia-lua da grande área. Como é que o Bandeira está de frente pro lance e um juiz me dá um pênalti no lance desse? Pois insistir naquela história, né? Pô, você usa o recurso da TV para campeonatos brasileiros de Série A, Série B, até Série C, que hoje já tem televisionamento de boa parte dos jogos, se ajuda e não prejudica ainda mais o Joinville com esse ponto aí, lá na reta final, na briga que tá, e de foice para fugir do Z4, ia fazer muito e faz diferença. Faz muita diferença. O Joinville, lá no final, lá na Bacia das Almas, pode ser prejudicado justamente por esse gol da equipe do Vila Nova. Agora tem um detalhe, né? Mesmo sem repetir na televisão, o cara de frente pro lance, o Bandeira só faz isso, gente. Ele marca impedimento, ele tá de frente pro lance, ele tem que ver esse tipo de lance. Ele não pode jogar o juiz numa fogueira como foi jogado. O Joinville tem que fazer campeonato de acesso para não ser rebaixado na Série B do Brasileiro. Ou seja, extremamente delicada a situação do Joinville. Extremamente delicada. O Joinville está no caminho da Série C do Brasileiro, tem que fazer no campeonato de acesso. É possível, O próprio Lisca já fez isso no Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando, o próximo jogo do Joinville também vai entrar nessa pausa, só no dia 19 de agosto, joga com o Luverdense na Arena Joinville. A gente espera que a partir de lá, muita coisa mude, né? Que tudo já tenha mudado para o futebol catarinense. A gente vai para uma rápida parada, depois do intervalo por aqui você vai acompanhar no Jogo Aberto SC as últimas informações da Chapecoense, que joga amanhã com o Palmeiras, e o Figueira que está de folga nessa 18ª rodada.
Lins e Ferrugem voltam a treinar e podem ser opção de Agel para o fim de semana. Isso é uma coisa normal, independente de quem esteja jogando. Hoje eu estou jogando, amanhã pode ser outro. Vai ser um adversário muito difícil. Não é à toa que está entre os primeiros colocados. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC. Faltam 7 minutos para 1h da tarde. Fala agora da terceira divisão do Campeonato Catarinense. Nós teremos um jogo isolado hoje, fechamento da terceira rodada. E o jogo é esse aí, ó. Curitibanos e Itajaí. O jogo acontece 3h30 da tarde. E o técnico Caio Júnior vai conseguir repetir uma escalação da Chape pela primeira vez, que encara amanhã o Palmeiras, que não é mais líder, né? O terceiro colocado agora. 2 empates e uma vitória. É assim que a Chape chega para o duelo de Verdões. Hoje, o Verdão do Oeste enfrenta o Verdão de São Paulo. O Palmeiras vem de 2 derrotas seguidas e caiu para a terceira colocação. A Chapecoense, na 11ª posição, pode aproveitar o momento. Cara, é um grande time. Primeiro que eu acho que tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Eu acho que você pega o banco de reserva do Palmeiras, eu acho que joga em qualquer... Todos os jogadores do banco, eu acho que jogam em qualquer clube do Brasil. Vai ser um adversário muito difícil. Não é à toa que tá entre os primeiros colocados. Então eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. O intuito de Caio Júnior é repetir o time pela primeira vez. Se for mesmo repetida, a equipe que empatou com São Paulo, Felipe Machado, que vem se consolidando como titular na defesa, deve atuar ao lado de Diego. Cara, tá uma concorrência difícil. São 6 zagueiros, agora tá voltando o Neto, que é um grande zagueiro. E quem tem a ganhar isso é a Chape, né? O professor Caio tá tendo dificuldades para escalar, mas eu venho buscando meu espaço. Muito bem, olha só, o adversário da Chapecoense, Palmeiras, treina hoje à tarde em Chapecó e vem de 2 derrotas seguidas, hein? São 2 derrotas. Perdeu pro Atlético Mineiro, também pro Botafogo. WhatsApp na tela, rapaziada que interage conosco, 489135-8063. Boa tarde, galera da Band SC. Queria saber por que existe essa diferença entre os times do estado, sendo que há alguns anos eram todos nivelados. Criciúma, Joinville, Chapecoense, Avaí e Figueira eram quase iguais. E agora Chapecoense e Figueirense despontaram. É administração? É uma fase? O que acontece com o futebol catarinense? Essas suas perguntas eu repasso para ele. Cláudio Miranda, o Cláudio da Palhoça, quem pergunta para você? Um abraço a você, Cláudio da Palhoça, um grande abraço. Eu tenho um detalhe seguinte, a Chapecoense hoje, no cenário nacional, é respeitadíssima. Por quê? Porque consegue fazer uma administração que causa inveja a vários clubes grandes do futebol brasileiro. A Chapecoense tem a sua reserva financeira, a Chapecoense chega no final do ano com dinheiro ainda e consegue montar grupos muito bons de jogadores. Isso é fruto de um trabalho excepcional. Não é por acaso não que a Chapecoense hoje é o melhor time do estado, tem o melhor grupo de jogadores e faz uma campanha que pode se dizer para muitos invejável. A Chapecoense está no caminho certo. O Figueirense vem logo após. E aí esse valor de Série A do brasileiro também favorece tanto Chapecoense como o Figueirense, que se mantém na primeira divisão, tem um valor maior de arrecadação. E, logicamente, isso pesa para Criciúma, pesa para Joinville, pesa para Avaí. Mas poderia ser um pouco diferente, principalmente para Avaí, que errou demais ano passado, e esse pecado está sendo visto ainda esse ano. E o Figueirense, que não joga na 18ª rodada da Série A, que será aberta hoje, a Chape joga amanhã. Figueira só vai jogar no dia 3 de setembro, essa rodada pelo menos, né? Joga contra o Fluminense, mas joga no domingo. Então tá aproveitando o seguinte, essa semana para trabalhar e colocar a casa em dia, ajeitar e conseguir mais uma vitória no domingo. Uma semana livre para treinar. Não era o que estava programado, mas com o adiamento do jogo contra o Fluminense para o mês que vem, o elenco alvinegro ganhou folga nesse meio de semana. E de folga ninguém reclama. Eu vejo como ponto positivo. A gente vem de uma vitória, porém vem de uma sequência de jogos grande. É bom para a gente conseguir trabalhar a semana toda, conseguir descansar quem tiver para descansar, quem vem de uma sequência boa também. A principal novidade do treino foi a presença do volante Ferrugem e do atacante Lins. Os dois iniciaram a transição e podem ficar à disposição do técnico Agel para o jogo de domingo contra o Sport. Vai depender, é claro, da evolução deles durante os treinamentos. Outro que pode voltar no domingo é Marquinhos Pedroso, que está recuperado de uma entorse no tornozelo direito. Com mais opções para o Agel Fux, a concorrência no elenco fica mais acirrada também. Isso é uma coisa normal, independente de quem esteja jogando. Hoje eu estou jogando, amanhã pode ser outro. Como antes de mim estavam outros jogando, isso existe uma competição normal entre nós, saudável,
e que só eleva o nível do grupo e que tenho certeza que só vai dar dor de cabeça boa para o Argel. A próxima partida do Figueira é no domingo, às 6h30 da noite. Enquanto isso, o Sport, adversário do fim de semana, vai jogar hoje, em casa, contra o América Mineiro. Por isso, o elenco alvinegro confia em uma possível vantagem física nesse jogo. Sem dúvida é uma vantagem, a parte física já é uma característica nossa, já são 3 anos jogando dessa forma. O Figueirense tendo essa característica de ser intenso, de ser forte fisicamente, e vamos tentar fazer prevalecer isso no domingo. Sim, vantagem física, porém adversário pra lá de qualificado do técnico Oswaldo Oliveira, Diego Souza, 3 vitórias seguidas. Vive um bom momento. Só que o Figueirense, essa vitória que fez contra a equipe do Vitória da Bahia, foi muito importante para o Figueirense. Até porque pode se manter fora do Z4 nesta rodada, mesmo não jogando. Depende do quê? Logicamente, tem um confronto direto aí que é entre Vitória e Curitiba. Um empate deixa o Figueirense na mesma posição. Certo. Se um dos dois vencer, o Figueirense perde uma posição, mas não cai no Z4. Aí vai depender do jogo de Santa Cruz. Como o Santa Cruz pega o Grêmio fora, normalmente seria a vitória do Grêmio. O Figueirense então se manteria fora do Z4, o que é muito bom. Pelo menos entra no domingo, pode até entrar no Z4, porque eu joguei 6h30 da tarde, mas com condições de sair do mesmo. Aí fica mais fácil para a equipe do Figueirense terminar o turno fora do Z4, o que é muito importante na questão de moral para a equipe. E as 3 vitórias do Sport foram contra Grêmio, Cruzeiro e Atlético Paranaense. No Esportes, hein? Figueirense ainda tem chance de ficar na Série A? A pergunta via WhatsApp é do Vinícius, ele é do Ribeirão da Ilha, Polivalente. Tem sim, mas vai ter que jogar um pouco mais. O que é importante, Carlos Alberto voltando ao time, se ele conseguir se manter na equipe, vai ser muito importante o Figueirense, porque ele é um jogador realmente diferenciado. É um cara que entra e faz diferença. Marquinhos como titular é importante. Você ter uma lateral direita um pouco mais defensiva também é interessante. O time vai acertando um pouco. E tendo a volta de Lins, de Ferrugem, aí ganha a condição de montar a equipe um pouco melhor técnico. Valeu, Polivalente. Grande abraço. Jogo Aberto SC de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que a gente volta amanhã, todo dia, de segunda a sexta, ao 12:30. Tchau, gente. Pra você, uma ótima tarde. E vem aí o Olhares. Tchau. Até amanhã.